Olá, meus queridos. Tem uma palavra de Jesus em Lucas 6, a partir do versículo 46, quando ele está finalizando o Sermão do Monte, ele diz, e o Sermão do Monte, ele fala coisas maravilhosas, incríveis e difíceis de nós obedecermos. E quando ele está terminando, ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve e não pratica será como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Aqui Jesus está dizendo que o fato de nós ouvirmos tem que estar ligado ao mesmo tempo à obediência de praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Senão será nulo, senão será um evangelho de fachada, será um evangelho que não tem profundidade e será um evangelho que qualquer coisa pode nos tirar, pode tirar ele do nosso coração e da nossa mente. Aquilo que Jesus ensinou não pode ficar no nível do intelecto somente, não pode nem ficar só no nível da compreensão do que está sendo dito ou do que está sendo transmitido. Isso é importante, nós compreendermos o que a palavra quer dizer, mas sobretudo nós temos que deixá-la entrar no nosso coração, porque é a partir desse nível é que nós vamos começar a praticar a palavra. E isto é a sabedoria, que a sabedoria é você pegar o conhecimento e transformá-lo na prática, para a sua vida e na aplicação diária para a sua vida. Então Jesus fez esta recomendação. Muitas vezes nós precisamos buscar esse nível de entendimento e de conhecimento e de prática da palavra de Deus. Nós temos muitas pessoas que são, vamos dizer assim, simpatizantes do Evangelho ou pessoas que até mesmo frequentam. Mas, por exemplo, eles gostam, por exemplo, do louvor, mas eles não estão interessados na vida de comunhão. Tem pessoas que, por exemplo, gostam de sentar e ouvir uma boa pregação, uma boa homilética, uma boa hermenêutica, uma boa interpretação e uma boa aplicação, mas ele não está disposto a colocar aquilo em prática na sua vida. Então as pessoas muitas vezes ouvem o Evangelho, mas seccionam o Evangelho, sabe? Ou até interpretam da sua maneira. Mas eu queria te dizer que esta palavra nos diz que tudo aquilo que a Bíblia nos recomenda, tudo aquilo que Jesus deixou e que Deus deixou escrito para nós precisamos obedecer, nós precisamos praticar, porque senão a nossa casa espiritual ou a nossa convicção e a nossa comunhão com Deus, ela vai desvanecer, ela vai ruir, ela vai acabar. Há um texto no livro de João que mostra para nós que Herodes, ele gostava de ouvir João Batista, né? Herodes certamente ficava impressionado com a eloquência e até com a autoridade. Eu acho que ele, como um imperador, né, ele ficava impressionado com a autoridade de João, porque João aparece ali nos anos 30 e pouco de Jesus, né? Porque o texto vai dizer que ele ficou no deserto, escondido, até antes dele vir mostrando o caminho de Jesus, que Jesus viria, que o Messias viria, né? E João tem uma mensagem contundente. Ele chega para os judeus e chama os judeus de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raça de víbora. Terrível se você for ver a interpretação do texto. Coisa ruim demais. Enganoso, peçonhento. É isso que João estava dizendo para os judeus. Então o texto diz que Herodes ficava impressionado com João. Mas o fato de Herodes ouvir, e gostava de ouvir João, o fato dele gostar de ouvir, dele se impressionar com a autoridade, não foi suficiente para ele, como imperador, evitar de mandar cortar a cabeça de João quando Herodias, a cunhada dele,
diante da dança da filha, que Herodes gostou muito da filha de Herodias, ele fala com ela, pode me pedir o que quiser. E a menina vai lá, orientada pela mãe, pede a cabeça de João Batista num prato. Então veja a importância de nós ouvirmos a palavra do Senhor e praticarmos. É isso que vai fazer com que a nossa fé seja mostrada de uma forma muito viva e muito contundente. Quando nós ouvimos, obedecemos, isso resulta numa prática daquilo que Jesus falou. Deus, em muitas vezes, usando em muitas passagens do profeta Isaías, do profeta Jeremias, ele falou com o povo judeu, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo sacrificava, o povo oferecia ali os animais que era exigido na lei. O povo fazia do ponto de vista da religiosidade, parecia que estava tudo certo, né? Mas Deus estava vendo a intenção dos corações. E Deus mandou que os profetas dissessem, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque Deus, diante da adoração e diante da obediência à sua palavra, Ele ora, Ele olha e Ele vê o que está aqui, ó, no meu e no seu coração. E outra coisa importante, primeiro, Pedro diz para nós, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeição a Deus não é nada mais, nada menos do que obediência à sua palavra. Tudo aquilo que a palavra me diz, tudo aquilo que a palavra me orienta para que eu esteja próxima de Deus, para que eu esteja em comunhão com Deus, é submissão, é obediência. E não tente enfrentar o inimigo sem obediência ao Senhor, porque nós vamos nos frustrar. E eu tenho visto muitas pessoas frustradas. Pode trabalhar bem, a gente aprende a trabalhar na igreja, no reino, a gente aprende a pregar direito, a gente aprende a orar direito, mas muitas vezes nós ainda não estamos agradando a Deus como deveria. Sabe, Jesus disse para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores. Há muita adoração ainda no nível da alma, no nível da emoção. E isso não serve para Deus, não vale, porque Deus olha lá dentro. A adoração que agrada a Deus é no nível do espírito, que é aquela faculdade nossa, é aquele lugar lá na nossa alma que está em capacidade, em comunhão. O nosso espírito é aquela faculdade nossa que tem abertura para o eterno, para a eternidade, para as coisas que vêm de Deus. Então, adorar em espírito e em verdade é mais profundo do que simplesmente abrir a boca, cantar, falar coisas para Deus. É a gente estar disposto a entregar todas as nossas mazelas, misérias, sacrificar nossas vontades em detrimento da vontade do Senhor. É isso que é adorá-lo nesse nível. Não é um nível fácil. E o inimigo muitas vezes nos engana, sabe, queridos? Mas eu tenho pedido isso ao Espírito Santo. Espírito de Deus, me ajuda a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Não me deixe no nível superficial. Não me deixe na areia. Não quero construir sobre a areia, não, Senhor, porque isso vai ruir. Então, meu querido, leia esta palavra, medite nela e peça ao Espírito Santo. Senhor, eu quero construir a minha casa sobre a rocha. Casa espiritual. Ele está falando aqui, olha. Está falando desse lugar. E é o lugar que Deus mais quer. Filho meu, dá-me o teu coração. É esse lugar que Deus está pedindo e está buscando. E Deus não vê como vê o homem. Deus olha para o coração. Ele disse isso para o profeta Samuel. Quando ele foi escolher lá os filhos de Jessé.
Samuel era profeta, era vidente, ele tinha as visões de Deus, ele conversava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, mas ele quase se engana. Quando os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, passam na presença dele, ele achou, não, esse deve ser, Senhor. Aí o Senhor disse para ele, não, Samuel, nenhum desses. Não são esses, né? Era Davi que estava lá no campo. Então, queridos, esse é o nosso Deus, o Deus que vê, o Deus que está te vendo, está te contemplando. Então, peça ao Espírito Santo para que ele te ajude a construir a casa sobre a rocha. Não vai ruir e mais do que nunca, sua casa, minha casa, precisa estar na rocha, porque virá tempestade. Já veio, já está vindo e virá mais. Furacões, lutas, perseguições. Mas aquele que está com a casa na rocha, que é Cristo, ela não vai ruir. Ele vai te dar todas as saídas para que você vença nesse tempo difícil. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, curta. Passe para mais alguém, que o Espírito Santo possa falar com você e traduzir melhor para você ainda a palavra. Deus te abençoe.